Harry Potter e a Pedra Filosofal, de Chris Columbus, nos apresenta ele, um menino com um raio na testa, aquele que sobreviveu, vivendo uma mágica aventura no mundo onde quase tudo é possível, menos usar a magia para realizar os desejos mais profundos. Mas e se um espelho mágico pudesse, pelo menos, te deixar imaginar como seria se os seus desejos fossem realizados? E mais, é possível alcançarmos algum desejo nosso e mesmo assim não nos sentirmos satisfeitos quando ele se realiza? O que isso faz com a nossa cabeça? E como encontrar uma resposta para a constante insatisfação humana? Harry Potter é um órfão de 10 anos que descobre ter poderes mágicos após receber uma carta vinda de Hogwarts, uma misteriosa escola de magia. Lá, ele conhecerá seus futuros melhores amigos, Rony e Hermione, que o acompanharão em várias aventuras no mundo de magia. Em seus anos em Hogwarts, o trio de amigos irá encontrar diversos e criativos objetos mágicos, mas nossa reflexão hoje vai se focar em um objeto sorrateiro, o espelho de Ogezete. Hoje eu converso com a Beatriz, assessora de imprensa que ama o Cálice de Fogo, seu filme preferido da franquia, e apesar de ser a louca dos filmes, não há magia que a faça gostar de filmes do Adam Sandler. Qual que é a sua casa em Hogwarts? A minha casa de Hogwarts é Grifinória. Grifinória. Por que Grifinória? Mas antes que falem que é por causa do trio protagonista do filme, não é. Eu já fiz o teste oficial do Pottermore, então eu tenho embasamento científico para minha resposta aqui. Mas a minha casa é a Grifinória. E além do teste, né, tem algumas características dessa casa que eu me identifico bastante. Que eu acho que a principal é a lealdade que os grifinorianos, não sei como eles chamam, mas eles são muito leais, né? Uns com os outros, com os amigos, e eu, desde pequena, assim, eu vejo essa característica em mim. Várias pessoas já falaram dessa minha característica também, e uma característica não tão boa, mas que eu também vejo em mim é a teimosia, então eu acho que são duas coisas que eu me identifico bastante. Então quer dizer que você veria uma teimosa no espelho de Ogezete? lutando pelos desejos. Lutando pelos desejos, muito bom. Me conta o que tem de tão fascinante no espelho de Ogezete. Pergunta difícil, né? Mas eu acho que o que tem de mais fascinante nesse espelho é o quanto ele retrata a vida real. Tirando de foco assim a parte mágica, em Harry Potter ele tá escondido numa salinha lá de Hogwarts, né? E os bruxos que têm acesso a ele conseguem enxergar nada mais, nada menos do que o desejo mais profundo deles tomando forma, né? Dentro do espelho. Mas na vida real, a gente não tem essa parte da magia, mas isso acontece também, né? A gente não tem um espelho, talvez, que retrate os nossos desejos, mas a gente repassa e revive esses desejos de novo e de novo e de novo na nossa cabeça ou no nosso coração. E o que para mim é a mesma coisa se você for parar para pensar, né? Porque a nossa imaginação consegue fazer um trabalho excelente para a gente visualizar esses desejos, né? Eles se tornando concretos, eles se realizando. Então, a gente não precisa necessariamente ter um espelho daquele jeito para conseguir visualizar esses desejos, né? Muito bom. Então, vamos trazer agora, pensando, né? Então, aonde você acha que a ideia do espelho que reflete esses desejos insaciáveis se encaixa com a realidade da vida espiritual, da vida cristã? Aonde que essas histórias se encontram? Bom, em Harry Potter, a gente fica sabendo que muitos bruxos e muitas bruxas acabaram definhando ali na frente do espelho, né? Porque eles ficaram viciados e obcecados com aquela imagem que eles estavam vendo ali e com a vontade daquele desejo se realizar, né? Então, na Bíblia, eu vejo que tem várias histórias de pessoas com desejos muito profundos e que foram guiadas por esses desejos, né?
que por mais que muitas vezes fossem desejos bons, não eram de todos desejos ruins, mas muitas vezes não levava essas pessoas para um destino bom, né? E uma história que eu consigo visualizar isso muito claramente é a da mulher samaritana. De uma maneira assim, bem resumida, Jesus, em uma das andanças dele, ele está passando por Samaria e ele para em um poço lá nessa cidade e começa a conversar com essa mulher que está lá tirando água daquele poço. E conversa vai, conversa vem, a gente descobre que aquela mulher já tinha sido casada 5 vezes e o companheiro atual dela não era marido dela. Então, eu consigo enxergar um desejo, assim, muito grande que aquela mulher tinha de ser amada, né? Verdadeiramente amada. E eu acredito que ela esperava que esses casamentos fossem preencher ela de alguma forma, né? Que encontrar esse amor fosse fazer ela se sentir plenamente satisfeita. Mas eu acho que isso não aconteceu, porque ela estava no 6º relacionamento dela, né? Então, eu acredito que nenhum dos outros conseguiu satisfazer isso. Provavelmente aquele que ela estava também não ia conseguir satisfazer isso, né? E eu fico pensando também o como que não deve ter sido doloroso para ela ver esse desejo não sendo satisfeito, mesmo depois de tantas tentativas, né? Porque ela não estava se sentindo preenchida com aqueles relacionamentos anteriores. E isso não só deve ter sido doloroso, como também era extremamente mal visto pela sociedade daquela época, né? Então, eu imagino que ela deve ter sofrido muitos julgamentos das pessoas que estavam ao redor, né? Devia ver as pessoas comentando sobre ela ou falando sobre ela. E mesmo assim, ela ia, vez após vez, tentar satisfazer esse desejo dela. Não importa, assim, o que falassem, não importa o que custasse para ela. Eu ouço muito isso, tipo, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus desejos, vai atrás da sua felicidade, né? Como se a gente realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, fosse uma garantia, uma receita certa de que a gente vai ser feliz. Mas essa não é a realidade, né? E nem sempre a gente pode ir atrás dessa forma dos nossos desejos, da nossa felicidade, né? Como é pregado por aí, né? Eu não acho que seja ruim você querer ser feliz ou você querer realizar os seus sonhos, não acho que esse seja o ponto, mas você viver em função disso, né? Porque o ser humano, ele é insaciável, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem um desejo, a gente realiza esse desejo, e aí 5 minutos depois a gente já tem outro desejo. E assim sucessivamente, né? Então a gente realiza uma coisa, vem outra depois. Aí realiza, vem outra depois. Então, a gente nunca tá plenamente satisfeito, né? A gente nunca tá 100% feliz, se a base da felicidade for a satisfação dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Então, eu acho que tem tudo a ver essa história com esse discurso que a gente vê na sociedade hoje. É interessante quando a gente pensa assim na estrutura da história, né, do espelho, né? Como ele reflete profundamente o ego, né? Aquilo que você mais deseja, mas que é sempre relacionado com você mesmo, né? Nunca fazer o bem para outra pessoa, não. Tem a ver, né? O reflexo lá do espelho servindo alguém, né? Sendo altruísta, é sempre para te preencher, né? Sim. E legal que essa reflexão que você trouxe de Jesus com a samaritana no poço mostra muito como aquilo não é sobre a gente. Uhum. Simplesmente sobre a gente, né? Como isso não... Nós não somos o fim em si da busca da nossa alegria, né? E talvez essa seja a grande armadilha, né? Tô aqui filosofando com o meu curso de filosofia de bar em 3 volumes. Então, a gente se frustra muito porque a gente tem certeza que quando o ego é satisfeito, você se completa, né? E a lógica de Deus é totalmente diferente, porque nós nos completamos quando a gente entende que a história não é sobre nós. Ou apenas... A gente esvazia esse ego. Exatamente, a gente esvazia, né? Então a gente apaga todos os reflexos, né? Mas quando o Harry, ele chama o Rony para mostrar o espelho, ele não consegue ver nada, né? Porque apaga tudo. E ele só consegue ver o Rony, né?
Então, quando tem outra pessoa ali, é meio que como se o espelho bugasse ali e não mostrasse nada. E quando o outro sai, sim, aí começa a mostrar tudo sobre o eu. Então, talvez pode ser uma associação forçada aqui, mas pode servir como mensagem também. Quando você se aproxima de outras pessoas, o ego bagunça, porque não é só sobre a gente, né? Exato. Muito bom. Então, se vocês não desligaram o vídeo até aqui, então é porque a filosofia de Bar não deve estar tão absurda. Tão ruim. Seja o que for que você veria no espelho de Ogized, todos nós lutamos com desejos profundos, sejam realizados ou não. E corremos o perigo de vivermos aprisionados por ele, como foi no caso da mulher que Jesus encontra no poço. Por isso, o convite de Jesus de conhecer e beber dessa água da vida se torna tão irresistível para quem entende do que se trata. A possibilidade de sermos completos, preenchidos e realizados de verdade. Tudo o que precisa é ir até o poço conversar com aquele moço ali sentado. Aí sim, você vai ver a mágica acontecer.